Sejam muito bem-vindos ao canal AMH Relax, o seu canal de orações e versículos bíblicos diários. Aqui todos os dias um versículo bíblico para refletirmos nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E também todos os dias uma oração para nos ajudar nas mais diversas áreas de nossas vidas. Hoje vamos orar o Salmo 12. Este salmo é poderoso para vivermos um amor repleto de compreensão. Este salmo utiliza a fé para usarmos aonde for necessário. O salmo de proteção contra todo tipo de mal. Este salmo nos dá força para enfrentar todos os tipos de doenças e energias do mal. E com este salmo você vai atrair muita abundância também. Você terá dinheiro para você e para ajudar as outras pessoas. É o salmo que o Deus Todo-Poderoso nunca abandona os justos. E é o salmo em que nos ensina que com a fé conseguimos mover montanhas e tudo com Deus conseguimos alcançar. Mas antes de começarmos a orar o Salmo 12, convido vocês a ajudar o canal, se inscrevendo, curtindo e compartilhando os vídeos, para que a palavra de Deus chegue aos ouvidos e aos corações das pessoas que mais precisam. Convido vocês também a deixarem nos comentários abaixo as vossas intenções e pedidos de orações, pois todos os dias oramos por vocês e por suas famílias, colocando nas mãos de Deus Pai Todo-Poderoso as vossas intenções de orações, pedindo a intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Faça esta oração ao deitar-se e deixe-a tocando enquanto você dorme. A tela vai ficar escura para que você possa descansar ou até dormir melhor. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz
o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele
que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem.
As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata,
refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro
e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes.
Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração,
e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios
andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes,
e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados.
Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12.
Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios que falam lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Mas eles dizem: com a nossa língua prevalecemos, e os lábios são nossos. E quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo aquele que os maus perseguem. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, e os livrará para sempre. Os ímpios andam por todas as partes, e os mais fortes dos filhos dos homens são exaltados.